nome é Edilúcio Patrick. Este é o canal que a Bíblia diz. E nesse vídeo de hoje iremos falar sobre as feras do Apocalipse. Nós basearemos o nosso texto em Daniel capítulo 7, numa visão em que o profeta Daniel teve durante o reinado de Beltesazar. Bem certo que Beltesazar, ele era neto de Nabucodonosor o Grande, e foi um período de transição, onde um grande rei, uma grande autoridade, um grande líder político como foi Nabucodonosor, passa agora o seu reinado a um neto, o qual nós conhecemos pela palavra de Deus, o próprio Daniel vai falar, um homem desordeiro, um homem infame e um homem que perdeu o poder, perdeu a força do império, e agora o império que estava entre os babilônios passaria para os persas. É muito importante falar isso porque essa questão política, ela é muito importante para entender a simbologia tanto do livro de Daniel quanto do livro de Apocalipse. Porque a linguagem escatológica, ou a literatura escatológica, ela é uma literatura onde ela faz a junção daquilo que é simbólico, mas com termos literais. Mas para irmos mais à frente nessa visão dos animais aqui de Daniel, vamos aqui ao texto. Como eu disse, no primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Antes os olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo. O sonho relatou de suma todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante uma visão da noite, eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande, 4 animais grandes e diferentes. Primeira coisa, Daniel repousava, Daniel dormia, quando ele de repente ele sente o som de 4 ventos e agora ele tem uma visão de 4 animais. Vamos continuar o texto. 4 animais grandes e diferentes uns dos outros subiram ao mar. O primeiro era o leão e tinha asas de águias. Enquanto ele olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto 2 pés como homem. Lhe foi dada a mente de homem. O primeiro animal que Daniel viu no seu sonho, na sua visão, era de um leão que tinha 2 asas de águia. E esse leão, ele acaba perdendo essas 2 asas. Esse leão aqui representa o Império Babilônico, que tinha o vigor, a força de um leão, e como conquistador tinha asas de águia. Porém, no tempo em que Daniel teve essa visão, a Babilônia estava na sua decadência. A Babilônia vivia os seus últimos momentos como um grande império. Então, o que Daniel viu foi que esse leão, que representava a Babilônia,
e que perdeu as suas asas era um império que estava se passando. Era o governo da época de Daniel que estava chegando ao seu fim. Continua o texto dizendo: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados na boca, entre os dentes. Trazia 3 costelas e lhe dizia: levanta-te, devora muita carne. Agora, Daniel sai do estado atual em que ele se encontrava, que era do governo babilônico, e passa agora a ter a visão de um outro império que viria a assumir o Império Babilônico. No caso, esse império ele é representado pelo urso. Ele tem a força do urso, a magnitude do urso. Porém, dentre os seus dentes existiam 3 costelas. E essas 3 costelas representavam 3 reinos que esse império iria incluir dentro dele, que era o Império Etíope, a Média e a própria Pérsia, representante das 3 costelas que o urso devorou, que o urso acabou engolindo. E que esses 3 impérios juntos formariam a nova constituição do novo império dominante. Daniel continua dizendo: depois disto, continuei olhando, e eis que aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. E tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Hoje existem muitos vídeos de teoria da conspiração, inclusive de pastores, que uma determinada estátua da ONU, acho que no México, se eu não me engano, representaria o anticristo. Quando eles citam isso, eles estão falando exatamente dessa imagem, que não representa a imagem que supostamente, eu não tenho informações específicas sobre isso, a ONU construiu. O animal aqui, ele representa o leopardo. E por que o leopardo? Nós sabemos que no mundo animal, o leopardo é um animal veloz. É um animal que percorre grandes distâncias em um curto tempo. Então, esse império representava um domínio territorial muito grande e com pouquíssimo tempo esse domínio aconteceria. Esse império, ele cresceria, se desenvolveria durante muito pouco tempo. Seria um império que cresceria de forma muito grande. Esse império representava o Império Grego-Macedônio, que era representado pelo seu líder maior, Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, que dominou desde a Macedônia até a Índia. Toda era a devastação do tamanho do império. Mas esse leopardo, ele tem uma característica incomum. Ele tem 4 asas e 4 cabeças. Porque esse império,
ele iria se dividir. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele morreu aos seus auges de 32 a 33 anos de idade, quando ele contraiu malária na cidade de Babilônia. E ali ele termina a vida. Provavelmente Alexandre era homossexual e ele não teve filhos. Por isso o seu império foi dividido entre os seus generais. Como não havia um herdeiro ao trono, esses generais então dividiram esse império entre eles mesmos. Partes ficaram com a Europa, partes ficaram com a Ásia Menor, partes ficaram com a África e partes ficaram com a Palestina e com o Oriente Médio. Então esse reino foi dividido. E nós chamamos esse período de período helenístico, aonde a cultura grega ela foi disseminada, ela foi imposta às civilizações através da expansão de Alexandre o Grande. É tanto que a língua grega era a língua oficial do mundo daquela época e também a cultura grega em si. Os esportes, a própria Olimpíada, que foi criada na Grécia, as arenas, né, que depois Roma constrói o Coliseu, e posteriormente também a religião, porque os gregos eram politeístas, eles adoravam a vários deuses. Vamos continuar a visão. Depois disso, continuei olhando, e eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, que sobejava e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu os 4 pequenos, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca, como a neve, e os cabelos da cabeça, como pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Bem, o quarto animal, ele representava o quarto império que viria. E é bem interessante você entender isso, que esse império, ele não teve um fim definitivo. Eu vou te explicar. Depois da helenização, da expansão de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, depois da grande disseminação da cultura grega, os romanos agora se tornaram a grande potência mundial e dominaram territórios e se tornaram os líderes políticos daquela época. Porém, Roma, ela passa por vários estágios dentro da sua história. No início do século, nós tivemos a divisão da Roma ocidental, onde ficava a cidade de Roma,
e a Roma Oriental, onde ficava Bizâncio, que posteriormente foi chamado de Constantinopla. Houve também a igreja, o cristianismo, que foi perseguido durante 4 séculos pelo Império Romano, como a religião oficial do Estado. E aí nasceu o papado, veio o período do feudalismo, veio a alta e a baixa Idade Média. E esse império, ele não teve um fim definido. E diz o texto que durante o período deste império, será o tempo em que o ancião de dias se manifestará. É bem certo que aqui fala sobre a divisão de 10 reinos ou 10 reis que serão governantes do mundo, de um pequeno chifre que ele usará palavras de blasfêmia, e esse pequeno chifre representa o anticristo. E nessa conjectura da visão de Daniel, Deus mostrou para ele todo o formato da história humana, toda a continuidade da história humana. E agradeço por você ter me acompanhado até aqui e até a próxima.